Vamos para o artigo 7º. O artigo 7º ele fala o seguinte, assim, só um adendo aí, só uma informação maior para a gente ter uma ideia final sobre esse artigo 6º. Que a plataforma do Ministério Público Digital é um ecossistema digital que vai reunir ferramentas, vai reunir dados, vai reunir serviços para otimizar a gestão das informações, para integrar as soluções tecnológicas, tá? E incentivar a inovação no âmbito do Ministério Público. Então, cada componente aí ele vai desempenhar o que? Um papel específico para garantir a eficiência, a colaboração e a modernização das atividades institucionais do Ministério Público. Adquira uma lista de questões na plataforma do meu site. São questões em PDF sem gabarito e comigo aqui no meu estúdio corrigindo para você, dando dicas e macetes. Tá? Muito bem. O artigo 7º diz que os ramos e unidades do Ministério Público que quiserem utilizar os serviços disponíveis da plataforma do Ministério Público Digital deverão celebrar termo de adesão com o Conselho Nacional do Ministério Público. Cuidado, hein? Marque aí, não é poderão, é deverão. Então, para utilizar os serviços e recursos da plataforma do Ministério Público Digital, os ramos e a unidade do Ministério Público precisam, é um dever, é um ato vinculado. Muita atenção, porque se o examinador colocar poderão, está errado. Poderão é um ato discricionário, né? Como o próprio nome diz, por conveniência e oportunidade, faria essa adesão. Só que aqui não, é um ato vinculado. É um dever. É um dever. Então, mais uma vez, para que possa utilizar os serviços e recursos da plataforma do Ministério Público Digital, os ramos e unidades do Ministério Público deverão formalizar um termo de adesão com o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Tá? Justamente o que, professor? Esse termo de adesão ele vai funcionar como um compromisso formal. Para quê, professor? Para garantir a conformidade do uso dos serviços. Fechou? Muito bem, vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 7º diz que será dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação, técnico ou instrumento parecido, semelhante, congênero, para o compartilhamento de dados e serviço de integração entre os ramos e unidades do Ministério Público que tiverem aderido à plataforma. O que é isso, professor? É a facilidade para a integração. Tá? Então, após a adesão à plataforma, não vai ser necessário celebrar convênios, acordo de cooperação técnica ou instrumentos semelhantes para compartilhar dados e integrar serviços entre os ramos e unidades do Ministério Público. Tá? Qual é o objetivo disso, professor? É justamente reduzir a burocracia e facilitar o fluxo de informações e recursos tecnológicos dentro do Ministério Público. Tá? Muito bem. O parágrafo 2º diz que os ramos e unidades do Ministério Público que fizerem uso dos dados disponibilizados na plataforma serão responsáveis pelo registro de sua origem e preservação de sua segurança e qualidade. O que é isso, professor? O que é isso aqui, esse parágrafo 2º? O que ele significa aqui? Na verdade, ele vai registrar, é obrigação dos usuários registrar a origem dos dados utilizados para garantir a rastreabilidade. Preservar a segurança e a qualidade dos dados compartilhados e utilizados, seguindo os padrões éticos, padrões técnicos e éticos. Tá? Aqui, essa responsabilidade ela é essencial para quê, professor? Para evitar o uso indevido de informações e garantir a confiabilidade das operações. O parágrafo 3º diz que as regras para a utilização da plataforma serão estabelecidas no manual do Ministério Público Digital. Tá? Ok. Já falamos sobre isso aqui, fechou. Vamos agora para o próximo. Professor, o que significa esse parágrafo 3º, que repetiu aqui e ali? As normas detalhadas para o uso da plataforma digital serão, como foi falado aqui, definidas no manual do Ministério Público Digital, que será elaborado, já falamos por quem? Pelo Comitê Gestor do Ministério Público Digital. Tá? Então, isso vai incluir o quê, professor? Vai incluir instruções técnicas, procedimentos e boas práticas para garantir o uso eficiente e seguro dos serviços. Tá? Muito bem. Vamos para o artigo 8º. Já está finalizando aqui, né, a nossa participação. Vamos até a metade aqui com você no YouTube para todos. Professor, eu quero o restante da legislação para a plataforma do meu site. Colabore com o nosso serviço, né? Aqui, por exemplo, você tem uma ideia. Estamos aqui 2h30 da manhã, 2h35.
é o horário que eu estou gravando. Às vezes o aluno, né, quem está assistindo, mas ele quer ganhar. O ser humano é digno do seu trabalho. Estamos aqui às 2h35 da madrugada, gravando esse material. Tá? Então, né, temos que valorizar o trabalho das pessoas. E aqui a gente está com muito carinho, amor, fazendo aqui o importante para ajudar você na aprovação e classificação. Então, por essa razão, quem quiser adquirir a outra metade, vai na plataforma do meu site e colabora com o nosso serviço. Tá? É um preço simbólico. Lá também você pode adquirir a lista de questões. Outros professores de outras disciplinas vão estar colaborando também lá, vendendo materiais na plataforma. Você pode analisar lá o que lhe interessa, tá bom? Vamos lá. Agora, a partir do artigo 8º, a gente vai falar da base de dados processuais do Ministério Público. Diz assim o artigo 8º. A base de dados processuais do Ministério Público será constituída de quê, professor? Olha só, ela vai ser constituída de quê? Pelos dados de processo e procedimento de qualquer das classes previstas na tabela processual unificada, criada pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 63, de 1º de dezembro de 2010, resguardado o grau de sigilo definido na origem. O que é isso, professor? Na verdade, ele está falando aqui sobre a organização e a padronização, tá? Que é a criação de uma base de dados centralizada, baseada nas tabelas processuais unificadas da Resolução 63 de 2010. Tá? E aí, essa base ela promove o quê? Uma uniformidade, uma eficiência na gestão processual. Tá? Parágrafo 1º é de responsabilidade dos ramos e unidades do Ministério Público providenciar a integração com a plataforma para o envio dos dados de processos e procedimentos relativos à atuação institucional. O que é isso, professor? O que é isso? Vamos ler o parágrafo 2º logo? Os ramos e unidades do Ministério Público são responsáveis pela qualidade, precisão, completude e consistência dos dados apresentados ao Conselho Nacional do Ministério Público. O que é isso, professor? Na verdade, é a ideia da clareza das responsabilidades. Tanto o parágrafo 1º quanto o 2º estabelece o quê? Que os ramos e as unidades do Ministério Público são responsáveis para integrar e manter a qualidade dos dados enviados. Isso faz o quê? Reforça a importância da confiabilidade das informações processuais. Tá certo? O parágrafo 3º diz que cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público gerenciar os dados durante seu ciclo de vida, assegurando no mínimo que estejam seguros, precisos, disponíveis e utilizáveis. Em outras palavras, o parágrafo 3º, ele confere ao Conselho Nacional do Ministério Público esta função. Função de quê, professor? De gerenciar os dados ao longo do ciclo de vida, garantindo que a esses dados a sua segurança, a precisão e a disponibilidade, o que é essencial para proteger os dados sensíveis e assegurar a sua usabilidade. Tá certo? E o parágrafo 4º diz que os processos e tecnologias que darão suporte durante todo o ciclo de vida dos dados serão definidos no Manual do Ministério Público Digital. Em outras palavras, esse parágrafo 4º ele prevê que os processos e a tecnologia do suporte, no caso aí de suporte, serão especificados no Manual do Ministério Público Digital, demonstrando que aí, professor, uma preocupação em criar normas técnicas detalhadas e atualizadas. Muito bem, vamos para... Deixa eu ver aqui. Artigo 8º, já falamos, né? Falamos aqui, artigo 8º. Os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, ok. Artigo 9º. O artigo 9º diz que os padrões e formato, olha só, os padrões e formato para o envio de dados estruturados e não estruturados serão estabelecidos no Manual do Ministério Público Digital, observados, no mínimo, a rastreabilidade quanto à origem e ao destino dos processos e procedimentos de ponta a ponta. O que é isso, professor? Refere-se aí à capacidade de identificar a origem, olha só, a capacidade de identificar a origem e o destino dos processos e procedimentos. Professor, isso vai garantir o quê? Isso garante um acompanhamento claro e transparente de todas as etapas, desde o início até o fim do fluxo. Tá? Muito bem. O inciso 2, ele fala da taxonomia das tabelas unificadas do Ministério Público. O que é isso, professor? Define os dados, que os dados devem seguir a nomenclatura e a categorização padronizadas. Promovendo o que, professor? Isso? A uniformidade e a organização no registro e no tratamento
das informações. Os critérios para preenchimento dos dados das pessoas físicas ou jurídicas, é necessária a identificação das partes relacionadas ao andamento processual ou procedimental. O que é isso, professor? Determina como devem ser preenchidos os dados relativos às partes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de maneira que venham facilitar a sua identificação no contexto processual ou mesmo procedimental. Tá? O grau de sigilo definido na origem, o que seria, professor, esse grau? O que vem garantir esse grau de sigilo definido na origem? Na verdade, garante que o grau de sigilo atribuído aos dados na sua origem seja respeitado, protegendo o quê? Informações sensíveis e confidenciais. Tá? E nós temos aqui a segurança da informação, a gestão de riscos e as medidas necessárias à proteção de dados pessoais. O que é isso, professor? Reforça a necessidade de adotar práticas que assegurem a integridade, que assegure a confidencialidade e também a disponibilidade das informações, com medidas específicas para quê? Para diminuir, para mitigar os riscos e proteger dados pessoais, conforme legislações aplicáveis. Tá certo? E nós vamos para o último artigo que nós garantimos aqui com vocês no YouTube para todos, que é o artigo 10. Professor, eu quero os demais artigos, acompanhar com o senhor aqui a lei completa. Vai aqui na plataforma do meu site, adquira lá, valneoliveira.com.br. Tá? A gente vai dar agora um break e já eu vou gravar a segunda parte, vai estar disponível na plataforma. Tá? A base de dados processuais do Ministério Público poderá ser empregada para, olha aí, 1. Obtenção de subsídios para a tomada de decisões do Ministério Público a partir de informações gerais acerca dos feitos não sigilosos. O que é isso, professor? Diz que esses dados podem ser utilizados como base para decisões do Ministério Público, tá? Oferecendo informações gerais sobre processos que não possuem sigilo. Isso auxilia no quê? Na construção até de estratégias de ações mais fundamentadas. 2. Consulta pelos ramos de unidade do Ministério Público de dados cadastrados nos feitos não sigilosos. Tá? Aqui as diferentes unidades e ramos do Ministério Público têm acesso aos dados registrados em processo não sigilosos, não esqueça, permitindo a pesquisa e a análise de informações necessárias ao desempenho das suas atividades. Tá? O que tem mais aqui? Elaboração de relatórios e estudos estatísticos. O que é isso, professor? Essa base de dados ela pode ser usada para criar relatórios e realizar estudos estatísticos. Isso promove o quê? A geração de informações úteis para planejamento estratégico, diagnóstico, institucional e também a transparência. Tá? E outras finalidades definidas no manual do Ministério Público Digital. Além dessas finalidades que já foram listadas aqui, o manual do Ministério Público Digital pode definir outras aplicações para a base de dados, desde que estejam alinhados às normas e aos princípios legais. Fechou? É isso aí, né? É isso aí. Finalizamos aqui. Ah, tem um artigo... Não, artigo 11, deixa eu ver o que é. Até aqui, meu artigo 11 vai ser já para o próximo bloco lá na plataforma, tá? Aqui, Valnei Oliveira... Ah, tem um detalhe aqui. Importante ainda, esquecemos aqui, do artigo 10, uma informação importante. Qual, professor? É que esse artigo ele vai regulamentar, no caso aí com a base de dados processuais, pode ser utilizada garantindo que os dados sejam empregados de maneira responsável e com propósitos úteis para o funcionamento do Ministério Público. As diretrizes destacam a transparência, a eficiência administrativa e o uso estratégico de informações públicas, tá? Aguardo você na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 91982309873. Me siga no Instagram para mais dicas, _Valnei Oliveira. Adquira este material e outros para o seu concurso na plataforma do meu site, valneoliveira.com.br. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, e você, futuro servidor, futura servidora do Ministério Público da União. Um abraço e até os nossos próximos encontros.